No Brasil, entramos no segundo mês de presença do coronavírus. Imagine os dramas individuais que aqueles que estão confinados de quarentena estão vivendo, né? Eu li matérias no The New York Times sobre o aumento da violência doméstica. Violência doméstica que tem duas mãos. Mulheres são vítimas, crianças são vítimas dos abusos e também homens, né, em relacionamentos também abusivos. The New York Times trouxe uma matéria há 3 semanas falando como no relacionamento abusivo e que com a quarentena aumenta, né? Parceiros que detêm tecnologia, são os chamados abusos daqueles que detêm tecnologia para vigiar o outro parceiro, homem ou mulher, né? Ou a parceira. Como isso tem aumentado, né? A violência doméstica, os dramas em geral. Então estamos aqui entrando no segundo mês no Brasil do coronavírus, da presença desse vírus. As pessoas têm me cobrado uma posição, o que é que você tem a falar sobre isso? E hoje é o Dia das Mães, eu quero fazer um comparativo entre a letalidade do novo coronavírus é altamente contagioso, mas ele não é tão letal. Os dados mostram que em torno de 8% daqueles que são contaminados provavelmente irão a óbito. O Brasil ontem, dia 9 de maio, ultrapassou o número de 10 mil mortes por coronavírus. Temos mais de 150 mil contaminados. Esses dados estão subestimados, já que não há testagem. Mas, fazendo um comparativo entre a letalidade do coronavírus e outro tipo de letalidade, que é a violência cotidiana, eu queria chamar atenção para isso. Hoje, Dia das Mães, quantas mães estão chorando não por ter filhos mortos pelo coronavírus, né, mas mortos pela violência cotidiana, que nós temos negligenciado nesses tempos de pandemia. Há toda uma dramatização que é justificada em relação à letalidade do coronavírus. Mas e a violência cotidiana? Eu estive analisando dados, por exemplo, do Monitor da Violência, que é um produto, é uma ferramenta do portal G1. Mortes violentas no ano de 2020, este ano, só nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro. Janeiro, 3.758 mortes violentas. Fevereiro, 3.985 mortes violentas, o que dá um total, somente nesses 2 primeiros meses, de 7.743 mortes violentas. A seguir a tendência de mortes violentas no Brasil, a tendência é de em torno de 3.000, vamos dizer uma média de 3.700 mortes. O Monitor da Violência parou de divulgar os dados, não temos dados nem de março nem de abril, né? Mas a seguir essa tendência, estima-se que ao findar maio, nós teremos no Brasil em torno de 18 mil mortes por violência, homicídios, lesão corporal seguida de morte, etc. Teremos no Brasil mais de 18 mil vítimas dessa violência cotidiana que é negligenciada. Inclusive o Monitor de Violência não acompanha mais. Na Bahia, que é o estado mais letal, principalmente é o estado onde a juventude negra é mais vulnerável, em janeiro e fevereiro, olha, 449 em janeiro, 477 em fevereiro de 2020, mortes violentas por agressões, que deu um total de 926 mortes, ou seja, quase 1.000 mortes em 2 meses. E os dados pararam de ser divulgados a partir de março. O que poderíamos prever é o seguinte, que ao findar maio, teremos na Bahia, em torno de 2.000 vítimas dessa violência cotidiana, desses homicídios e agressões seguidas de morte. Quer dizer, então você vê que a Bahia ontem atingia 196 mortes por Covid-19, ontem 9 de maio, né? Em 2 meses. Mas na Bahia, em 2 meses, se mata quase 1.000 pessoas vítimas de violência, de agressões.
Eu estive olhando os dados do SINACESP, que é o Sistema Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça. Eles têm dados, por exemplo, de janeiro a novembro de 2019. Foram em torno de 5 mil, ou 5 mil não, em torno de 50 mil mortes violentas, né? Homicídios, latrocínio, né? Roubo seguido de morte, enfim, em torno de 52 mil mortes entre janeiro e novembro de 2019 aqui no Brasil. Estive também vendo dados do DataSUS, que é o Sistema de Informação do Sistema Único de Saúde, né? Eles têm dados de 2018. Em 2018, no Brasil, no ano de 2018, o DataSUS aponta 55.914 assassinatos, mortes, né? Agressões externas, mortes por causas externas, né? Que é a CID-10. Só na região Nordeste, em 2018, foram 23.471 assassinatos, mortes por causas externas. A Bahia, conforme eu disse, que é o estado mais letal, é o quarto estado demograficamente mais populoso do Brasil. Na Bahia foram 6.148 mortes por agressões em 2018. Ou seja, nós estamos muito longe, o coronavírus está muito longe de atingir esses índices. Quando você junta, por exemplo, agressões, causas externas, mortes por causas externas, com acidentes de trânsito, acidentes de transporte, o DataSUS mostra que no ano de 2018 foram 33.625 pessoas vítimas de acidentes de transporte. Somando acidentes de transporte com agressões externas, homicídios, latrocínio, etc., você tem aí em torno de 90 mil mortes em um ano. Então, por esses números, você vê que a letalidade da epidemia da violência cotidiana, do dia a dia, é muito mais grave no Brasil do que essa Covid, sem negligenciar a alta taxa de contaminação. Nós estamos no segundo mês, né? Provavelmente esse número vai aumentar, o número de vítimas da Covid-19, mas nós não estamos prestando atenção a essa violência cotidiana. Então, nesse Dia das Mães, a minha solidariedade a essas mães, não que perderam filho, não somente as que perderam o filho pela Covid-19, mas aquelas mães que perderam o filho por essa violência cotidiana que é, digamos assim, negligenciada, e há uma espécie de pacto do silêncio, porque as principais vítimas dessa violência cotidiana, desses homicídios, né, desses latrocínios, as principais vítimas provêm de uma determinada camada social formada pelos pobres, pelos negros que vivem na periferia. E não se dão, essa população não se dá o luxo, como a classe média, né, de, por exemplo, ficar reivindicando essa ideia do fique em casa, do isolamento social, que é algo importante, é uma medida importante, mas não podemos negligenciar que nesse exato momento, por conta dessa política de silenciamento a essa violência cotidiana e por conta também dessa política do confinamento, né, quantas violências têm se dado, quantos crimes têm acontecido no nosso país, e sem que a sociedade preste a devida atenção, talvez por conta dessa cumplicidade, já que as principais vítimas não provêm de determinadas classes sociais. Então vai aqui no Dia das Mães a minha solidariedade, a minha homenagem a essas mães que tiveram seus filhos abatidos por essa violência cotidiana, sem negligenciarmos também o cuidado que se deve ter para nos proteger dessa nova pandemia. Mas a epidemia da violência, a epidemia dos homicídios banais, dos homicídios cotidianos, nós não podemos esquecê-la jamais. Assine esse canal, torne-se assinante dele e vamos continuar o debate. Um abraço.